o panorama, né, do projeto com a atuação do censo, né, e uma série de resultados que esse censo trouxe, né, de análise de pontuações em relação às ações que estão sendo feitas na sociedade e também nos resultados acadêmicos que esse censo gerou, né? Então, a gente tem um panorama agora sólido, né? Material, né? Robusto, como o senhor deixou bem claro, né? Bem robusto, para diversas políticas públicas. São Francisco da Apuana foi um exemplo, entre outros locais, né? Então, assim, de que forma, professor, agora eu passo um pouco para o Leandro também, de que forma que essas reflexões dos pesquisadores são levadas para esses prefeitos, para esses vereadores, para essas câmaras municipais? De que forma que isso acaba sendo expandido? Vários caminhos, né? Primeiro, nós começamos com essa transformação do conhecimento a partir do momento que todos esses seletistas, né, os técnicos ambientais, os técnicos de trabalho de campo, que trabalham diretamente com os pescadores cotidianamente, que o seu trabalho tem como função, né, o entrelace com os pescadores e pescadoras e a comunidade da pesca como um todo, né, eles estão em constante contato com os resultados das pesquisas que nós tratamos. Constantemente, há ciclos de seminários e atividades em que se realizam, né, o que a gente chama de devolutiva, mas, na verdade, é a publicização dos resultados de pesquisa. Então, constantemente, nós estamos em contato com essas equipes, também com o próprio campo, realizando essas ações juntamente com eles. Então, à medida que o Pescarte atua junto a essas comunidades, nós também chegamos juntos nessa atuação, levando, né, esses conhecimentos que nós absorvemos e retiramos, coletamos, nos informamos, nos encharcamos com essa comunidade, né, e como nós traduzimos isso a partir de leituras, né? Então, é muito comum que nós tenhamos. Ao mesmo tempo, existe um outro dado, assim, são muitas frentes que o Pescarte, nós poderíamos conversar sobre ele, também que é a própria formação desses sujeitos que trabalham conosco junto ao Pescarte. Então, nós temos um número significativo hoje, cada vez maior, né, de sujeitos que começaram lá na primeira fase, né, mulheres, homens, jovens, principalmente, que começaram lá na primeira fase como sujeitos da ação educativa do Pescarte, na primeira fase, e que hoje fazem parte do corpo do Pescarte, no sentido que já são contratados, né, como seletistas, e outros que são pesquisadores, sujeitos que retomaram ao processo de formação institucional, né, de educação formal, a partir do momento que o Pescarte atuou em suas vidas. Então, nós temos hoje graduandos, mestrandos, né, que são sujeitos, que eram sujeitos da ação educativa, que hoje retomaram esse ambiente da academia para se formar. Nós temos também pescadores e pescadoras que retomaram os bancos da sala de aula com a educação de jovens e adultos, né? Isso foi uma transformação muito grande. Locais como Quissamã, por exemplo, que esses elementos ficaram muito claros para a gente, né? Pessoas que há décadas não frequentavam a sala de aula e, ao participarem das reuniões, se verem como sujeitos ativos, com possibilidade, né, de expressarem o que sabem, né? Ninguém dá voz a ninguém, né? Mas você possibilita que o outro fale a partir do momento que você os escuta também, né? Então, esses sujeitos passaram a compor determinados fóruns, né? Então, nós temos vários sujeitos da ação educativa que antes jamais haviam participado de fóruns associativistas, mesmo aqueles em que claramente a ação do pescador, nem era tão clara assim a ação do pescador, mas havia espaço. Então, existe esse fomento para que os pescadores e pescadoras participem, né, de diferentes arenas públicas em que eles podem ser recebidos. Então, foi muito gratificante observar que alguns espaços que antes nenhum deles ocupava, que hoje são ocupados. Alguns espaços que não existiam, né, o exemplo mais claro aí é a própria Secretaria da Pesca no município de São Francisco da Bapuana, passam a existir, né? Algumas arenas, como a participação em reuniões e em pautas específicas
junto a vereadores, marcação de reuniões com a questão, com os próprios prefeitos, né, dentro dos seus municípios, isso acontece. Então, são muitas arenas, então são diferentes frentes. Eu poderia estar aqui, né, me equivocando ou falando, provavelmente falando de menos, né, porque essas arenas são muito amplas, mas elas são muito diversas, e aí vai depender muito de questões da própria dinâmica dessas comunidades específicas, né? Então, nós temos município, por exemplo, como o de Búzios, que nós podemos observar, como o professor Geraldo falou, é um dos 3 novos municípios que antes não estavam contemplados com as ações do Pescarte nas duas fases. Mas se nós observarmos hoje, muitos de Búzios já ouviram falar do Pescarte, inclusive algumas demandas comunitárias vieram, né? Se hoje o Pescarte está nesses municípios, vieram de demandas comunitárias que passaram praticamente a exigir o porquê não, que esse município do meu lado está e aqui não, né? E nós vemos, por exemplo, a capacidade de participação política desses sujeitos da ação educativa de Búzios. Então, apesar, se você observar que enquanto um processo de construção dessa relação universidade e comunidade que o Pescarte nos oportuniza, ainda está muito aquém dos outros 7 municípios. Por outro lado, Búzios já tem todo um conjunto de sujeitos bastante ativos que já sabiam da existência do Pescarte e querem acelerar esse processo, mostrando-se cada vez mais empenhados nesse movimento de participação coletiva, de associativismo, inclusive exigindo da parte de nós da pesquisa e também dos profissionais de campo, né, que sejam proativos e que estejam juntos com eles e que nos pressionando, né? Se no primeiro momento, em algumas situações, né, por conta dessa falta de relação que envolvia toda uma valorização de associativismo e de reconhecimento enquanto grupo social, enquanto coletividade, né, e comunidade no determinado, lá na primeira fase, hoje isso é um pouco diferente e eles já têm uma ação muito mais contundente, nos exigindo mais do que muitas vezes nós achávamos, né, que seríamos exigidos. Então, essa relação é muito interessante e cada vez mais complexa e nos, né, levando a pensarmos em estratégias novas. As reuniões, às vezes marcadas, né, foi para grande surpresa de muitos de nós, reuniões marcadas por duração de 1 hora, não se consegue ficar 1 hora, fica-se muito mais. De 2 horas, elas vão parar em 3 tranquilamente, porque a demanda deles, né, a participação é muito grande, e a complexidade de toda essa dinâmica agora, nessa fase online, né, que nós precisamos fazer, achávamos também que teríamos grande dificuldade, ainda temos, isso é um fato, né, algumas comunidades são pessimamente servidas do próprio sinal da internet, né, então também é uma luta, como, né, Boaventura de Souza Santos fala, tem que ser reconhecido como um bem humano básico de sobrevivência, como a água, a energia elétrica, a alimentação, porque é nesse convívio com a comunicação é que se dará a participação efetiva dos sujeitos construindo sua cidadania, não podemos ignorar isso. Esse é um desafio muito grande para o Pescarte, mas com ações contundentes de formação constante, né, letramento digital, a própria disponibilização de uma equipe muito grande nos municípios e próximos à comunidade, né, que pudessem fazer esse enlace entre o sujeito da ação educativa e a própria tecnologia, vem permitindo uma participação cada vez maior, né, cada vez mais qualificada e avançando onde nós mesmos estaríamos há tempos atrás, né, achando que não daríamos conta.